programa de hoje, gente, tá imperdível. Vai ter a estreia do nosso boletim esportivo com o Gabriel Luterbach. E nós vamos falar também sobre cidades verdes no nosso quadro Sustentabilidade. Novembro Roxo é o tema da nossa entrevista aqui no estúdio. O mês é de conscientização sobre a pré-maturidade. E você pode participar com a gente mandando perguntas para o nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. E no quadro Bora Rangar de hoje, o chefe Arthur Veloso te ensina a fazer uma receita típica mineira, o pastel de farinha de milho. E se tem um assunto que não pode deixar de ser falado essa semana, é o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio teve início no último domingo. E as provas ainda não terminaram, domingo tem mais. E para fazer um balanço da primeira etapa e conversar com a gente sobre o que ainda está por vir, nós convidamos aqui no estúdio o Thiago Simões, que é coordenador de um cursinho. Então, bom dia, Thiago, um prazer te receber aqui, viu? Bom dia, meninas. O prazer é todo meu poder falar desse assunto e acalmar tantos corações que estão aí, né, angustiados, querendo ter uma noção, um balanço desse primeiro dia e o que esperar do temido segundo dia, né? Nossa, ainda bem que eu não tô passando por isso, porque assim, fiz muitas provas de Enem e realmente a ansiedade costuma bater nessas horas, né? Eu costumo dizer que é a decisão de um ano, né? E é a concretização de um sonho, uma perspectiva muito alta. Tem muita coisa envolvida a partir de uma prova. Então essa ansiedade, ela é comum, ela é natural, só que ela tem que ser controlada. Isso aí. E olha, Thiago, essa prova do Enem estava recheada de polêmicas aí, né? E chamou bastante atenção envolvendo as questões do presidente Bolsonaro. Para quem não acompanhou, gente, o presidente, ele criticou várias edições da prova do Enem, levantando aí questões ideológicas, além de uma possível interferência na prova. Qual balanço, então, você fez desse primeiro dia do Enem? Realmente teve alguma interferência ou não? Então, esse primeiro dia, às vésperas da prova, vamos falar assim, houve exatamente essa tensão, essa ansiedade por parte tanto dos professores quanto dos alunos, dos candidatos, de modo geral, da fala tanto do ministro da Educação quanto do próprio presidente, no termo de a prova vai vir a cara do governo. E a gente começou a se perguntar, o que será a prova baseada, pautada na cara do governo? E aí, algumas coisas, como houve várias críticas anteriores de edições passadas, de vários temas polêmicos, de gênero de linguagem e afins, temas muito críticos, a gente ficou na perspectiva de que alguns temas não apareceriam na prova. Por surpresa, para nossa surpresa, quando a gente pega o caderno de provas, a gente viu que não houve essa alteração, né? Os temas polêmicos estavam lá, o debate sobre cultura, racismo, identidade, estava lá na prova. Como a perspectiva do exame, né? Até porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem que partir de uma matriz, né, de habilidades e competências que precisam ser respeitadas. Então, a prova transcorreu debatendo, cobrando do candidato exatamente aquilo que o Enem exige. Então, não houve a temida interferência. Aconteceu o normal. E realmente questões importantíssimas, né, abordando minorias, direitos humanos, questões sociais estiveram presentes nessa prova, né? Por outro lado, pelo terceiro ano seguinte, não houve nada falando sobre a ditadura militar. A prova, então, de alguma forma, veio com a cara do governo, realmente foi como foi, sempre foi? Ela passou ali de uma forma superficial pela história, pela geopolítica, pelos contextos históricos dos últimos 50 anos, né? Então, o que não deixa de trabalhar outras perspectivas históricas. Então, assim, não deixou a desejar, a prova veio a cara do governo, a prova teve censura? Não, não teve, né? Alguns assuntos foram trabalhados de forma mais profunda, com maior quantidade de questões, outros temas menos recorrentes, mas estava dentro do edital. Então, não dá para falar que, não, tirou, não. Não, transcorreu e sempre acontece isso. Alguns temas são cobrados de forma mais ampla, outros temas passam por despercebidos e isso é normal em qualquer prova, né? Então não dá para falar aí, teve interferência. Não, não. Uhum. E olha só, nós conversamos aqui com professores das disciplinas que vão cair na prova do Enem e preparamos um material especial para você conferir dicas preciosas para a prova de matemática. Vamos ver?
Olá, eu sou o professor Diego, professor de matemática. E a dica para o Enem, nesses últimos dias, que a gente está na reta final, é você se concentrar, você manter a tranquilidade, né? E se preparando, porque com certeza, na prova do Enem, você vai se deparar com questões de razão, de proporção, de regra de 3, principalmente a parte de estatística, a parte de gráfico, a parte de tabela e também a parte envolvendo funções. Não posso deixar de falar da geometria plana e espacial. E, gente, a dica nessa reta final é você focar, quando você receber a sua prova, em detectar as questões de nível fácil, médio e difícil. E aí aquele processo escadinha. Você começa pela de nível fácil, vai para de nível médio e fecha com a de nível difícil. Porque no Enem, o que manda é a TRI. E você tem que ficar de olho. Garante as questões de nível fácil, garante as questões de nível médio. E aí depois você vai para as questões de nível difícil. Tem que ser coerente pedagogicamente. E a dica que eu dou agora, gente, é acalmar, né, e manter a tranquilidade. Abraço! É isso aí, vamos respirar fundo. Eu lembro que na minha época de Enem, o segundo dia de exatas era o que o mais temido realmente, porque eu sempre tive mais facilidade em humanas. Então, assim, eu entendo o pessoal que está passando por esse momento agora, mas é isso aí, respirar fundo, vamos tentar manter a calma e seguir as dicas aí que foram dadas, né? Ainda mais matemática, né, que costuma ser uma matéria meio pavorosa. Eu lembro que eu fazia muito isso, adorei essa dica, né, de ir pro mais fácil, pro mais difícil. Só que na hora da matemática eu ia pulando todas, porque todas pra mim eram dificílimas. Mas assim, gente, fé que vai dar certo, né? Estamos aí caminhando para o segundo dia de provas. E vamos continuar aí nesse primeiro dia que já aconteceu no último domingo. O nível de dificuldade foi dentro do esperado ou os alunos tiveram aí alguma surpresa para mais fácil ou para mais difícil? Então, esse primeiro dia de prova, ele não é que ele surpreendeu, mas o nível das questões de forma geral, elas cobraram ali questões de nível fácil e médio. Não houve questões com alto grau de dificuldade. E aí eu vou numa pegada, né, de justificativa que, de fato, a banca, né, ela entendeu a desigualdade educacional do Brasil. Né, a gente percebeu aí o apagão da educação dentro da pandemia. E nada mais coerente, né, porque você torna o ensino superior algo muito restrito. Para aquele aluno que teve acesso a uma capacitação, a uma orientação pedagógica efetiva. Então eu acho que o Enem esse ano, devido, né, ao processo pandêmico, veio incluindo. Né? Eu posso até estar sendo aqui esperançoso, né, mas a perspectiva é que esse Enem atendesse o maior número de pessoas, o maior número de candidatos. Isso não quer dizer, meninas, que a prova estava fácil, isso quer dizer que isso vai gerar um ponto de corte coerente ou que isso vai fazer com que eu entre na universidade. Né? A gente vai aguardar aí, como o professor falou aí no VT, a TRI, porque tem que ter uma coerência com relação às respostas, não está só levando em consideração o número de acertos. Então, essa coerência pedagógica vai fazer com que você tenha um maior número, né, de acertos. Então, de modo geral, avaliando esse primeiro dia, a prova ela veio coerente com o contexto educacional do Brasil, não veio com questões de nível elevado, a meu ver, e isso se você conversar com todos os professores, né, das disciplinas do primeiro dia, é unânime. A prova veio muito tranquila. Tá? Não tinha ali cobrança de rodapé de página, que exigia daquele aluno uma bagagem muito ampla. Ela veio cobrando exatamente o contexto que a gente está vivendo. Que bom, né, que eles tiveram essa atenção, esse olhar para os alunos, porque, assim, são quase 2 anos vivendo em pandemia. Esses alunos, né, que é uma fase que a gente já costuma sofrer de ansiedade, sofrer várias outras pressões, e em contexto pandêmico isso costuma, né, a gente vê e aumentar mais ainda. Então, que bom, fico aliviada dessa sua fala e tomara que realmente os alunos tenham visto isso também, né, porque não tá fácil mesmo. Até mesmo o processo de adaptação ao online, né? Mesmo 2 anos depois, é um grande desafio. Você ter o contato com disciplinas que você tem muita dificuldade pelo modo online é muito desafiador. E eu acho que levaram em consideração todo esse contexto, né? Então...
E olha só, um assunto que com certeza chamou muita atenção foi a redação, né? Que foi o tema da redação foi... Perdão, aqui não está escrito aqui, mas invisibilidade, isso, do registro, né? Registro civil, exatamente. E foi com certeza um tema que surpreendeu muita gente, inclusive eu vi quando saiu o tema da redação nas redes sociais, o pessoal comentando, eu não ia saber fazer, enfim. Para você, também foi um tema surpreendente ou foi dentro do esperado? Então, Mari, não vamos dizer assim que era um tema ali que estava no top 5, top 10, né? Porque você tem sempre aqueles professores que nas vésperas, esse tema. Não era. De fato, não era, né? Mas ele entra dentro do edital do Enem, dentro do eixo cidadania. Então, está completamente coerente com a proposta do Enem. E sim, quando o aluno ele bateu o olho na prova e viu o tema, ele, peraí, para que lado que eu vou agora? E eu acho que isso permeou o candidato, o pensamento do candidato durante a prova, né? Como é que eu vou fazer a introdução, qual contexto eu vou utilizar, qual proposta de intervenção? Não era um tema tranquilo. Então você que ali assustou num primeiro momento, é normal. Foi super normal a sua estranheza, porque não está no cotidiano da gente falar sobre cidadania. Eu estava dando uma aula ontem sobre isso e o brasileiro ele ainda tem uma dificuldade muito grande de entender o que é cidadania, o que é ser cidadão. Né? A ciência política ela é pouco abordada dentro da grade curricular. Então, a grande parte da população não sabe o que é a efetividade de ser um cidadão, de saber os seus direitos e saber seus deveres. O que cobrar, de quem cobrar, o que é constitucional, o que não é. Então, o tema cidadania é muito difícil de ser abordado pelo candidato, pela maioria dos candidatos, exatamente pelo desconhecimento, né? Pela falta do conhecimento da ciência política, da ciência social. E aí, voltando ao tema, por mais estranho, né, por maior estranheza que esse candidato possa ter tido, ao longo do processo da prova, ele conseguiu vários textos, tanto da linguagens quanto da humanas, que o fazia refletir sobre o processo da invisibilidade social, da importância social. E meninas, é importantíssimo o tema para o contexto, para o apagão social que o Brasil vive hoje. Quando a gente fala de invisibilidade social, a gente está trazendo um tema que deve ser questionado, deve ser criticado, porque não ter acesso a programas sociais, a partir do momento que você não é visível, você não está dentro de um contexto populacional, você é invisível. E a grande maioria da população não tem noção da quantidade de pessoas que estão nessa situação. Se você pegar aí dentro do período pandêmico, o Brasil descobriu mais de 20 milhões de brasileiros que simplesmente não existiam. Que só foram existir a partir do momento que deveria ter um CPF, um registro, para solicitar o auxílio emergencial. Assim como esses 20 milhões, existem tantos outros que estão perdidos, que estão invisíveis à vista do Estado. Isso é muito sério, né? Então, o tema da redação, para mim, ele é, assim, providencial, porque hoje a gente tem muito dedo para falar das questões sociais, né? A gente fala muito da desigualdade social, da pobreza, da miséria, da fome, só que a gente fala que tem uma outra galera que não entra nas perspectivas, não entra nos índices, porque estão completamente invisíveis. E essa era uma abordagem muito forte que o candidato deveria trazer. O processo da globalização perversa, e aí eu vou trazer para o meu lado a questão geográfica, do Milton Santos. Professor Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, que trata, né, a ideia da globalização como perversidade, a globalização da desigualdade, né, que vai impor padrões, que vai impor fronteiras, que vai deixar essa galera na invisibilidade. E as desigualdades ressaltadas torna um país muito mais frágil, um país mais vulnerável. Se a gente pensar nesse contingente populacional que está à margem, você está falando de outras questões, você está falando de analfabetismo, você está falando de uma galera que nunca foi à escola, que não está vista dentro dos programas sociais. Então, é muito importante, e assim, traz uma reflexão, não só para os candidatos, mas para toda uma sociedade
que precisa ver isso e precisa cobrar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que cobrar. E essa ideia de tornar os invisíveis visíveis também é cidadania. Então o tema... Tiago, Vocês percebem fiquei com que vontade de ser sua aluna enquanto você estava falando, porque realmente a sua fala é muito importante. E eu sou fã dos temas da redação do Enem. Eu acho que, assim, já das últimas e essa agora, são questões que realmente fogem da nossa bolha social, muitas vezes, né? Coisa que a gente não para pensar, porque as pessoas que a gente conhece, todo mundo tem identidade, todo mundo participa, né, dessas pesquisas, enfim. E aí, quando vem esse tema, joga luz sobre isso, porque a gente, às vezes, acha que nem existe esse tipo de problema, como né? assim? Como assim? Você começa a se questionar. E aí a ideia, acho que muito foi se trabalhado na pandemia, a ideia da empatia. Você olhar e falar, peraí, ainda há pessoas no Brasil que não têm documento? Como assim? E aí você sai da sua bolha e uma das competências e habilidades do Enem trabalha exatamente isso. A sua identificação e a sua ideia de sociedade. Como que você enxerga a sociedade, como você se vê dentro dessa sociedade. E esses invisíveis, eles não se colocam aí. Porque eles não sabem onde eles estão. Então, a partir de onde? Para onde? Então, é muito sério. Muito sério mesmo. E assim, isso dá pano pra manga, né? Essa discussão tá só começando. E o nosso bate-papo continua no próximo bloco. Você pode tirar suas dúvidas sobre o Enem pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela para você. E antes da gente sair para o intervalo, a gente deixa você com dicas para a prova de Biologia do Enem, que vai acontecer nesse domingo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cíntia, eu sou professora de Biologia. Estou passando aqui para dar algumas dicas para vocês para a prova, né? A prova de Biologia do Enem, ela é sempre uma prova que contempla as atualidades. Então, a gente vai observar sempre na prova que são cobradas questões atuais e essas questões são contextualizadas dentro do assunto que nós estudamos. Então, observa quando você estiver lendo a questão, né, que ele vai apresentar algum tema, algum assunto abordado na atualidade e já vai buscando mentalmente em que parte da matéria esse tema se encaixa, esse tema se contextualiza. Isso é muito importante para a gente. Em uma prova como a prova do Enem, que nós temos muito pouco tempo para fazer cada questão, é importante que durante a leitura você já identifique do tema que a questão fala e de que possíveis perguntas podem ser relacionadas. Então fiquem atentos a isso, grifem bastante, né? Grifa no texto qual é o tema central da pergunta, para onde está indo essa pergunta. Mantenha seu foco nesse assunto e comece a buscar mentalmente aquilo que você estudou e como que aquilo se encaixa na questão. A biologia tem abordado nas últimas provas no Enem questões envolvendo ecologia relacionadas aos problemas ambientais que estão no foco do Brasil e no foco do mundo como um todo, os problemas os problemas relacionados aos ciclos dos principais componentes químicos, né? Ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, o impacto que esses ciclos e que esses elementos têm nos principais efeitos ambientais. Devemos ficar atento também aos processos de utilização de energia, como a energia pode ser utilizada, quais são as fontes de energia limpa, energia renovável, são temas que podem estar sempre presentes na prova do Enem, na parte de biologia. Também não podemos esquecer a parte de citologia, cada vez mais um assunto que tem sido cobrado na prova, um assunto que está aparecendo. Devemos ficar atentos a questões de metabolismo energético, como respiração, fotossíntese, fermentação e sua importância econômica, e também assuntos como a divisão celular, mitose e meiose, como esses processos podem estar presentes nas questões atuais. Essas são as principais dicas. Desejo a vocês uma ótima prova. Se concentrem, mantenham foco na questão, tentem minimizar o cansaço da prova, tenham em mente, tenham foco na questão e tenham muita tranquilidade. A paz e a tranquilidade faz a gente chegar longe. Boa prova para vocês, um abraço. Tchauzinho, gente.